Vejo como de suma importância, principalmente para os nossos dias. Tá? Eu escrevi sobre a velha aliança, certo? A irmã não recebeu, né, irmã? Entendi que a irmã não recebeu. Então eu vou aproveitar a irmã que não recebeu, que não tem noção nenhuma. Isso, não tem noção do que eu escrevi, tá? Qual é a velha aliança? Mas qual é a velha aliança? É velha aliança. Estamos chamando de velha porque tem a nova, né? Já conheço. Então qual é a velha? Se tem a nova, tem que ter uma velha, né? Lá no. Quando Moisés escreveu, né? Segura então um pouquinho. Tá bom. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Já conheço qual que é a velha aliança? Velha aliança? Tem a nova e tem a velha. Qual que é a velha aliança? Eu li o texto, não li tudo, né? Você leu o texto lá, né? Eu não sei se deu para entender, porque é muita coisa aqui, né? Muita coisa. Tem textos bíblicos para ler. Por causa de muitas coisas eu resolvi no negócio, então eu não cheguei a ler. Certo. Entendeu? Mas eu li, assim, eu esqueci. Descansa o coração. Descansa o coração. Como nós estamos num ambiente diferente, né? Então eu gostaria de ler com vocês, por exemplo. Amanhã eu devo estar falando um pouco mais sobre o que eu vou ler agora, mas para a gente possa afirmar o que vai ser falado, abra Mateus, por favor, amados. Mateus, capítulo 26. Foi mais quando eu li no quarto, assim, né, quarto de uma conversa, é quando ele separou um povo e estabeleceu ali. Vou trabalhando, né? Eu li mais ou menos assim, aí não me falei tudo também, porque eu estava sem. A internet já caiu, então. Tá. Na próxima quarta-feira que eu estiver aqui permitindo, a gente vai continuar, mas hoje, trabalhando um pouco diferente, vamos lá. Capítulo 26 de Mateus. Os irmãos acharam? Amém. Aqui no versículo 27, está escrito o seguinte, Mateus 26, 27. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Aí o 28, olha o que ele afirma: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Se há a nova aliança, há sinal que houve a velha aliança. Aí vamos então agora alguns passos importantes que eu escrevi hoje. Quando Deus, irmãos, estabeleceu a nova aliança, ou seja, a velha aliança, alguns acham que a velha aliança são os mandamentos. E não é os mandamentos. Então o que é a velha aliança? Vamos lá para Êxodo. Vamos para Gênesis primeiramente. Gênesis capítulo 12, de uma forma bastante objetiva. Vocês vão ler isso de novo lá na casa de vocês. Amanhã eu devo passar por aqui, mas eu gostaria que vocês lessem a Bíblia agora aqui. Amém, amados? No versículo 1 de Êxodo 12, de Gênesis 12, dizendo, está escrito o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: farei de ti uma grande para quê? Só para a gente ter uma noção básica de qual é a velha aliança. Aqui Deus está chamando Abraão ou Abrão na época. E Deus, quando chama Abrão, Deus tem um objetivo. Não é simplesmente que ele saia, que ele deixa. Deus fala: sai e eu farei de você uma grande. Quer dizer que o objetivo de Deus não é só que ele saísse, que ele deixasse e que ele fosse, mas era fazer uma grande nação. Então o chamado que Deus fez a Abrão não era um chamado vazio. Deus tinha um propósito. E esse propósito que Deus falou com Abraão, irmãos, ele está realizando ainda. Que era fazer a grande. Ele está fazendo isso ainda.
Amém? Para nós resumirmos um pouquinho então. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha filhos? Não. Não tinha filhos. Aí vai nascer Ismael. Depois vai nascer Isaac. Ismael a gente entende como filho da precipitação de Sara, que pede para Abraão se relacionar com a empregada, que é Agar. Aí nasce Ismael. Em vez de Deus instruir, Deus mantém Ismael. Mas tinha um filho da promessa, e nasce Isaac. Aí nós temos um único pai com 2 filhos que representam 2 povos. Representam 2 povos. Amém? Mas vamos caminhar. Deus não disse que ia fazer uma grande nação? Nós temos um único pai, mas temos 2 filhos que representam 2 povos. E como que Deus iria fazer então uma grande nação se tem 2 povos como os descendentes de Abraão? Então Deus ia trabalhar dentro da visão dele. Quantas vezes nós erramos, irmãos? Os nossos erros não são da vontade de Deus, mas os nossos erros não impedem Deus de continuar os planos dele, irmãos. Que se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas Deus, quando chamou Abraão, Deus não chamou Abraão baseado em Abraão, mas chamou Abraão baseado nele mesmo. Eu vou fazer. Não é você vai fazer. Eu vou fazer uma grande nação. Aí, resumindo, quando chega aqui em Êxodo capítulo 12, não dá para ler tudo que eu coloquei lá no papel, tá, irmãos? Lá no celular de vocês, no Facebook. Em Êxodo capítulo 12, Deus trabalha com os descendentes de Abraão e com os estrangeiros. Os descendentes de Abraão via Ismael representam os estrangeiros. Os descendentes de Abraão via Isaac representam os naturais, que está dentro da visão de Deus. Quando chega em Êxodo 12, então, vamos lá. Lá no versículo 37, o povo vai sair do Egito. 37. Partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Ao 38, subiu também com eles uma grande mistura de gente. Então, quando Israel sai do Egito, não sai só israelita, sai uma grande mistura de gente. E por que saiu uma grande mistura de gente? Sabe por quê, irmão? Saiu uma grande mistura de gente? Porque Deus estava trabalhando o projeto dele. Qual era o projeto? Formar uma grande nação. Então, quando sai, aquele povo vai tudo para o deserto, aí Deus vai trabalhar o projeto dele. Só que Deus não começou a trabalhar o projeto quando o povo sai. Deus começou a trabalhar o projeto bem antes. Bem antes. Quando chega no capítulo 12 aí de Êxodo, então, vamos lá, irmãos. Olha o versículo 49. Êxodo 12, 49. Quem é? Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Ó, no meio de vocês tem peregrino? Tem. Mas é o seguinte, é uma lei, uma única lei para eles e para vocês. É uma única lei. Por que uma única lei? Porque o princípio que vai unificar o povo é a palavra de Deus. Amém? O princípio que vai unificar é a palavra de Deus. Você é estrangeiro, Tiago? Sim, sou estrangeiro. Mas a minha lei é essa para você. Ah, olha nisso, você é natural? Sim, sou natural. Mas a minha lei é essa para você. Eu não mudo a lei. Na época, a lei que Deus estava falando aqui era a lei que levaria eles a terem direito a participar da Páscoa. Olha lá. Vamos lá no versículo 40,
6. Numa só casa se comerá o que, irmãos? O cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, não se quebrareis osso algum. Aqui era a Páscoa, tá? Era a Páscoa. E a Páscoa tinha um que representava quem? Jesus. Só que na época talvez eles não entenderam. Será que nós entendemos hoje? Então, isso que eu não estava entendendo. Entendeu? Ó? Agora que eu estou lembrando. Então o cordeiro da Páscoa, ele já representava Jesus. Irmãos, não era Jesus, mas representava Jesus. Então, para comer da Páscoa, olha lá o versículo 47. Toda a congregação de Israel fará. Toda a congregação de Israel fará. Olha o versículo 8. Se, porém, algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, não é a vossa Páscoa, Israel, é a minha Páscoa. É a minha Páscoa, estou dizendo, hein? Ó, se algum estrangeiro quiser participar, qual é a ordem? Vamos lá. Ó. Seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e a celebrará. Será como o natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dela. Então, na época, o natural também fazia a circuncisão, só que era natural. E nenhum circunciso poderia participar da ceia sem ser circuncidado. Amém? Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Lá no papel não dá para pôr. Aqui eu estou tentando detalhar um pouquinho, para nós percebermos que, dependente de ser estrangeiro ou não, todos poderiam ter acesso à Páscoa. Todos poderiam comer do cordeiro pascual. Amém? Mas vamos continuar. Lembra que quando Deus tira Abraão, ele quer fazer uma grande nação? Vamos no capítulo 19 agora. Que eu li no começo, capítulo 19 de Êxodo. A incircuncisão queria, naquela época, dizer impureza. Tem a ver com impureza. Então, é necessário serem puros para participarem da ceia, ou melhor, da Páscoa. Muito obrigado. Vamos lá, capítulo 19 de Êxodo. Os irmãos acharam? Aqui, irmãos, é importante demais para nós percebermos o que Deus está dizendo aqui. Ó. Lá no versículo 3 está assim: ó. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Então aqui quem está diante de Deus? Moisés. Então há um diálogo ou uma conversa entre Deus e Moisés. E Deus precisaria anunciar algo aos filhos de Israel. E qual é o anúncio que Deus dá? Olha o versículo 4. Vistes o que fiz aos egípcios, e como os levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. 5. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardados a minha aliança, guardados a minha aliança. Vamos continuar. Sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. No versículo 6, vós me sereis reino e nação? Ó, vós me sereis. Como que dizendo, vocês são descendentes de Abraão? São. Mas tem um detalhe, agora tem que haver um acordo entre nós. Então Moisés, ele recebe de Deus a palavra e vai agora falar com quem? Com os descendentes de Abraão. Ele vai falar, ó, Deus mandou falar para vocês isso. Se vocês derem ouvido à voz dele e guardarem a aliança dele, vocês serão. Como que dizendo, se vocês não ouvirem e não guardarem, vocês nunca serão. Olha bem, aqui está dizendo, ó, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu quero ser o Deus de vocês e quero que vocês sejam o meu povo. Eu quero que vocês sejam a nação santa. Versículo, vamos lá, baixa no versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, eles disse, e lhe expôs
todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Quer dizer, Moisés chega para reúne com a liderança e diz: ó, eu desci do monte agora, traduzindo, né? E Deus mandou dizer a vocês estas palavras. Imagina vocês como é que é a cena, né? Moisés está no monte conversando com Deus. Agora Moisés desce, conversa com a liderança do povo de Israel. E qual é a resposta do povo? Quem é no versículo 8? Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, falemos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então agora o povo está dizendo assim: ó, Moisés, tudo que o Senhor falou, nós concordamos, nós aceitamos. E aí Moisés vai falar o quê? Deus, ó meu Deus, o povo concordou. Então, o que Moisés foi aí? Ele foi o mediador entre Deus e o povo para formar a primeira aliança. É como, Walter, eu vou usar você como exemplo. É como se alguém fizesse a ponte, tá? Você tem interesse na esposa, mas não é sua esposa ainda. Alguém está sabendo, alguém vai ajudar. Olha, o Walter tem interesse em você. Aí é sua esposa, que não era esposa ainda, fala assim: olha, não é que eu tenho interesse nele mesmo? Aí a pessoa faz uma ponte até que vocês se encontram e formam então essa aliança chamada casamento. Aqui Moisés está fazendo a ponte. Moisés está sendo o mediador entre Deus e o povo. Então, agora que Moisés passou para o povo o que Deus falou e passou para Deus o que o povo falou, o que Deus faz então? Versículo 9: disse o Senhor a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creio em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Então o que está acontecendo aqui, irmãos? Moisés continua sendo o mediador. Quer dizer, Deus falou assim: eu vou falar de uma forma que todo o povo escute, mas também que eles sempre creiam em ti, porque Moisés seria o líder do povo para ensinar a forma que Deus queria que o povo vivesse. Aí, para resumir, o que vai acontecer a partir daí? Olha o versículo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: vá ao povo e santificou hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. 11. Estejam prontos para o terceiro dia, porque, olha bem, no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Ou seja, Deus faria uma manifestação lá no monte Sinai que ninguém teria dúvida que era Ele que estava lá falando. O que Deus vai falar no monte Sinai? O que Deus vai falar com o povo no monte Sinai? Capítulo 20. Ele vai falar o quê? Os 10 mandamentos, irmãos. Não é a aliança de Deus com o povo. A aliança é o acordo. Ó, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu Deus. Eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo. Aí a sequência qual é? A sequência Deus vai dizer os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos deveriam nortear a caminhada do povo. O que Deus havia dito para o povo? Ó, se vocês derem ouvido à minha voz. Eles ouviram a voz? Ouviram, mas você precisa guardar a minha aliança. E qual a aliança de Deus? São os 10 mandamentos. Mas a aliança com o povo é: eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. É como Deus fala assim: ó, eu sou o esposo, vocês são a noiva. É um pacto, é um concerto. Só que a base da obediência é os 10 mandamentos. Olha o capítulo 31 de Êxodo, por favor. 31 de Êxodo, versículo 18. Quando
o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de quem? Deus. Isso é, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra. Apesar de Moisés escrever no livro os 10 mandamentos, nas tábuas, quem escreveu? Foi o próprio Deus. Capítulo 4 de Deuteronômio. Eu disse algo a vocês e agora a gente vai confirmar. Capítulo 4 de Deuteronômio. Versículo 13. Os irmãos acharam? Amém. Alguém leia, por favor? Então ele vos anunciou o seu Pai, o qual vos ordenou que observareis isso, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então ele anunciou a vocês o seu pacto, o seu conceito, a sua aliança. Então o povo recebeu os 10 mandamentos, que é a aliança de Deus. Só que o povo diz assim, nós vamos fazer o que tu mandou. Então a aliança é o compromisso assumido. A aliança, a primeira aliança é o que o povo assumiu diante de Deus. Agora a obediência seria aos 10 mandamentos. O que aconteceu com o povo? Quando o povo ouviu os 10 mandamentos, o que o povo fez com os 10 mandamentos? O povo quebrou os 10 mandamentos. Consequentemente, o povo desobedece ou quebra o compromisso assumido. Não, nós vamos te obedecer. Vamos te obedecer. Quando Deus dá a palavra que tem que ser obedecida, eles desobedeceram. Em outras palavras, eu chego diante da minha esposa, diante do pastor, e falo para minha esposa assim: olha, eu vou te amar até. O que eu estou fazendo? Eu estou assumindo um compromisso. Aí, por alguma razão, eu quebro o pacto. Ou seja, o que eu falei, eu quebro. O que o povo falou para Deus, tudo que o Senhor pediu, vamos fazer, o povo logo quebra. O povo não é fiel naquilo que havia falado a Deus. Era isso que eu queria dizer. Na verdade, eu entendi essa antiga aliança que era lá no Sinai, que o Senhor fez aquela. Que seria. O povo quebrou, né? Então, mas acontece o seguinte: guarda esse detalhe. A aliança de Deus é os 10 mandamentos. A aliança feita com o povo é: eu vou ser o Deus de vocês. Deus nunca quebrou isso. Deus nunca quebrou. Mas o povo não obedeceu à vontade de Deus como povo de Deus. Lembra que eu li Mateus capítulo 26? Esse é o sangue da nova aliança. Por que sangue da nova aliança? Abra Êxodo 24. Ô Jeová. Êxodo 24. Quando Deus deu todos os estatutos, quando Deus deu os mandamentos, os estatutos, olha bem, os mandamentos e os estatutos ao povo através de Moisés, o que foi feito lá? Os irmãos acharam? Êxodo 24. Podemos ver? Vamos lá, versículo 4. Vamos ao versículo 3 primeiro. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. E o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Versículo 5. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de novilhos. Em outra palavra aqui, com um culto. Quando chega no versículo 6, olha o que acontece. Tomou Moisés a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo.
E eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos fielmente. Versículo 8: tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: olha bem, irmãos, este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, no tocante a todas essas palavras. Quer dizer, o sangue que foi usado para confirmar a aliança, a velha aliança, foi o sangue de animais. Só que o povo quebrou a aliança. O povo quebrou a aliança. Só que Deus falou assim: eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês. Quantas vezes Israel pecou contra Deus? Deus podia orar para Israel e dizer assim: olha, me cansei de vocês. E vou decidir todos vocês. Eu vou escolher outro povo. O que Deus fez? Não vou fazer isso. Eu sou fiel. Apesar da infidelidade de vocês, eu sou fiel. Quer dizer, eu vou olhar para a Lindalva como exemplo. A Lindalva representa a nação. E Deus fala assim: olha, você, nação, representando uma mulher, você não foi fiel a mim. Você dizia que seria fiel a mim, a gente ia se casar, mas você não foi fiel. Você não foi fiel. Em vez de Deus falar: tchau, não quero mais saber de vocês, porque se Deus fizesse isso, ele quebraria o que ele foi para Abraão. Lembra que ele foi para Abraão? Farei de ti uma grande nação. Então Deus nunca afirmou o que ele ia fazer na fidelidade dos homens, irmãos. Porque se Deus fosse fazer algo baseado na nossa fidelidade, eu não sei quem de nós estaríamos aqui agora, irmãos. Quantas vezes eu falhei diante desse meu Deus? Quantas vezes vocês pagaram? Quantos pecados a gente cometeu direta e indiretamente contra Deus? O que seria pecado direto? É quando a gente transgrediu alguma palavra de Deus para com Ele. Mas o pecado indireto é quando a gente transgride alguma palavra que Deus nos ordenou para com o próximo. Deus fala, por exemplo: Tiago, perdoa a Lindalva. Isso é a ordem de Deus, mas eu não quero perdoar. Eu estou pecando contra Deus. Mas em vez de me matar, Deus foi o quê? Deus foi misericordioso, me permitiu acordar e dizer: vem cá, eu estou renovando a aliança com você. Por que é importante, irmãos? Quando eu vou escrever lá, não dá para falar dessa forma, mas é interessante, olha. Os 10 mandamentos era o que o povo tinha que obedecer, para confirmar o quê? O compromisso que eles assumiram. Só que eles quebraram o compromisso, transgredindo os 10 mandamentos. Aí, qual o problema então? O problema não estava nos 10 mandamentos, o problema estava na quebra do compromisso. Deu para entender ou não, irmãos? Os 10 mandamentos é a aliança eterna de Deus. Quer dizer, Deus fala assim, ó, quando se fala de aliança, por quê? Agora vamos entender isso. Abram o texto lá de Ezequiel capítulo 11. Aí a gente vai continuar na outra quarta-feira que eu voltar aqui, mas dá um tempinho ainda hoje. Ezequiel 11. Os irmãos acharam? Deus então olha para esse povo que foi infiel para com ele. Isso não foi infiel só naquele momento, foi infiel muitas vezes. E Deus fala o seguinte para eles através de Ezequiel. Achou, Wallace? Ezequiel 11. Não? Então, dá para você ler para nós? Leia, por favor, em voz forte aí, o versículo 19. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, obediente. Ó, eu vou fazer isso com vocês. Eu é que vou fazer. Quer dizer, vocês não podem fazer isso
mas eu farei. Eu vou fazer isso. Mas qual era o objetivo que Deus iria fazer isso? Ao versículo 20. Para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o quê? Meu povo. E eu seria o que, Deus? Seu Deus. Deu para entender? Deus continuou falando, eu vou fazer isso para que vocês sejam o meu povo e para que eu seja Seu Deus. o Deus de vocês. Para isso acontecer, eu vou tirar de vocês esse coração desobediente. Eu vou tirar esse coração de pedra que vocês têm. Eu vou tirar esse pensamento que vocês têm. Vou dar a vocês novamente um novo coração. E eu vou tirar esse coração desobediente e vou dar um coração sensível, um coração humano. Em outras palavras, um coração que tem vida. Um coração que compreende a minha vontade. Para quê? Que é para que vocês me obedeçam e eu seja o Deus de vocês e vocês sejam o meu povo. Em vez de existir do povo, Deus fala, eu vou fazer algo com vocês. Eu vou fazer. Agora lembre, irmãos, esse eu vou fazer, eu vou para Abraão. Eu vou fazer uma grande nação. E quer dizer que Deus continuou, apesar do povo pecar, lá em Êxodo 32, eu não vi porque era tempo, o povo adorar o bezerro, em vez de acabar com todo mundo, Deus ainda mantém a visão do que ele tem como propósito, fazer uma grande nação. Aí, abram Ezequiel 36. Ezequiel 36. Os irmãos acharam? Lembrem que nós estamos dentro da nova, ou seja, da velha aliança, mas já estamos vendo que Deus não desistiu, mesmo o povo sendo desobediente. Aí, eu vou fazer. Olha o versículo 26. Eu vos darei um coração novo, e porém em vós o quê? Espírito. Tá vendo? Eu vou fazer mais com vocês. Tirei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quer dizer, já vinha falado isso no capítulo 11, agora está falando de novo. Versículo 27. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e os guardeis os meus juízos e observeis. Habitarei na terra em que eu dei a vossos pais, vós vos sereis por povo e eu vos serei por Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês perceberam que apesar do povo ser infiel, Deus continua sendo fiel? Ou seja, Tiago, você não foi fiel a mim, mas eu não vou negociar o meu caráter. Eu não sou fiel.